Olá, muito boa tarde. Hoje é o Dia da Caridade, dia em que se comemora o aniversário da morte de Santa Teresa de Calcutá, missionária da caridade. Permanece como exemplo de entrega aos outros, que hoje queremos analisar este tema com a presença entre nós da irmã Diolinda Rodrigues, missionária dominicana do Rosário. Mas antes, olhamos ainda os temas da atualidade religiosa. Apoio total ao Papa e compromisso em erradicar as causas do abuso de menores por parte de membros responsáveis da Igreja. É essa a determinação do Episcopado Português numa carta enviada a Francisco. A Carta dos Bispos de Portugal de apoio total ao Papa foi lida no Simpósio do Clero. No documento, o Episcopado agradece a oportuna e corajosa mensagem de Francisco enviada ao povo de Deus sobre o drama do abuso de menores por parte de membros responsáveis da Igreja. O documento sublinha a urgência de erradicar as causas dessa chaga. Também nós partilhamos o sofrimento do Santo Padre e de toda a Igreja e propomos-nos seguir as orientações para erradicar as causas desta chaga. Empenhar-nos-emos em incrementar uma cultura de prevenção e proteção dos menores e vulneráveis em todas as nossas comunidades. O Episcopado expressou depois o apoio total ao Papa num momento em que são mais visíveis as tentativas de transformar o drama dos abusos sexuais em travão na reforma da Igreja levada por diante por Francisco. Neste momento, perante tentativas de pôr em causa a credibilidade do seu ministério, queremos manifestar-lhe a nossa fraterna proximidade e o total apoio à sua pessoa, a plena comunhão com a sua missão de pastor universal e a completa adesão ao seu magistério. A carta do Episcopado Português foi lida no Simpósio do Clero pelo bispo responsável da Comissão Episcopal, Vocações e Ministérios, Dom António Augusto, bispo auxiliar do Porto. Convocados para analisar o tema da formação sacerdotal, padres de todo o país expressaram também o seu apoio à carta enviada pelos bispos de Portugal ao Papa Francisco. O Simpósio do Clero analisa o tema da formação sacerdotal, uma urgência para a renovação do sacerdócio e para erradicar os casos de abuso de menores por responsáveis da Igreja. Formação é o tema de um simpósio dirigido aos sacerdotes de Portugal. Mais de 400 participam nesta proposta da Comissão Episcopal Vocações e Ministérios, da Conferência Episcopal Portuguesa, numa ocasião em que acontecimentos revelam crimes relacionados com abuso de menores. Fragilidades que exigem assunção de culpas e reparação de que pode ser reparado e colocam nova urgência no tema da formação sacerdotal. A questão da formação hoje e da educação é uma questão complexa, exigente e, portanto, neste contexto que nós vivemos, portanto, atenção à formação, atenção ao discernimento, atenção e cuidado com as motivações. Portanto, é todo um quadro novo no que diz respeito a toda a área da formação inicial, prévia e depois a formação permanente, o acompanhamento permanente da vida dos sacerdotes. Acompanhamento permanente é também o que deve merecer o tema do abuso de menores por membros do clero. O Papa convocou todos para o combater e erradicar, e quem dinamiza o setor das vocações em Portugal assume esse compromisso como tarefa permanente. Evidentemente que há sempre mais a fazer, isto é, nestas questões nunca podemos cruzar os braços, nem estar menos atentos, isto requer de facto mais atenção, mais cuidado, mais acompanhamento, obviamente, portanto, concretamente, como disse, na área da formação, na área do discernimento, isto é, hoje tem que se ter muito mais atenção a quem, digamos assim, se prontifica e surge pronto para ser padre. Uma preocupação da Comissão Episcopal Vocações e Ministérios que hoje tem de ser assumida no ambiente social e cultural da atualidade. Hoje, ser padre, como foi sempre, é exigente, até porque temos um quadro cultural novo, um quadro social novo e, sobretudo, somos muito menos. É mais exigente, mas podem ter a certeza,
e podem perguntá-lo aos padres que estão aqui, que é uma paixão e um desafio muito mais bonito. O celibato sacerdotal está nesse desafio, hoje a assumir um novo contexto cultural e familiar. O celibato é um desafio permanente. Sobretudo, digamos assim, a forma como o viver em cada contexto cultural. Claro que importa não dissociar isso das questões que se colocam hoje relativamente à família, ao casamento, às questões da maturidade afetiva. Não é? Portanto, teríamos que nos questionar hoje, os nossos jovens, os nossos adolescentes, digamos assim, que percurso, que evolução de maturação afetiva e psicológico lhes é proporcionado. O tema do celibato está entre os que são tratados neste simpósio e será analisado na última conferência. Depois, os promotores do simpósio do clero querem acentuar as referências positivas de muitos sacerdotes para crentes e para não crentes. E se as pessoas puserem a pensar um pouco, vão descobrir que houve sempre um padre, pessoas católicas e um outro caso que eu conheço, pessoas porventura sem fé, mas muito marcadas, na maioria dos casos, felizmente, pela positiva, marcadas numa escola, marcadas numa paróquia, em qualquer momento da sua vida, marcadas por um padre. É essa marca de Deus e de santidade que vale a pena. O resto, dificuldades e problemas, porventura testemunhos menos positivos, isso haverá, sempre houve na história, aliás, e sempre haverá. Não é? O simpósio do clero decorre até esta quinta-feira em Fátima e assinala os 25 anos desta iniciativa da Igreja Católica em Portugal. A sua história foi evocada na sessão de abertura, assim como o percurso de vida de Dom António Francisco dos Santos, falecido a 11 de setembro de 2017, e anterior responsável por este setor da pastoral na Conferência Episcopal Portuguesa. O cristão tem de ter sempre uma concepção positiva da vida. A expressão é do cardeal Saraiva Martins, a propósito da sua biografia, que recebe o título Quando a Igreja Sorri. Era a solenidade litúrgica da Assunção da Virgem Santa Maria e o cardeal José Saraiva Martins entrava na Sé da Guarda para assinalar a edição entre nós da sua biografia. Quando a Igreja Sorri é o título que se justifica pela expressão alegre que sempre caracterizou este cardeal português. E há uma razão para isso. Acho que é a síntese da fé cristã. Um cristão não pode deixar de ser alegre, optimista, ter uma concepção positiva da vida. Um filho desta terra que todos conhecem e que recusou a sugestão do autor que propunha para título O Cardeal que Sorri. Eu disse não. Seria demasiado pessoal. Pomos o título A Igreja que Sorri. E o que é que quer dizer isso? A Igreja do otimismo, da alegria. Um cristão, um crente que vive a fé, que crê no Evangelho, acredita no Evangelho, não pode ser triste. A tristeza não é cristã. A apresentação da obra acontecia na Sé da Guarda, a poucos quilómetros de Gagos do Jarmelo, a sua terra natal. A biografia surge atualizada perante acontecimentos recentes que vieram enriquecer ainda mais a já preenchida missão deste homem de igreja. Este livro surgiu por ocasião dos 30 anos da ordenação episcopal que o cardeal Saraiva Martins está a celebrar durante este ano. O Papa João Paulo II nomeou no dia 26 de maio de 1988, ele foi ordenado depois lá em Roma no dia 2 de julho de 1988, portanto passam 30 anos da sua nomeação e ordenação episcopal. E a sua biografia mais recente em Portugal tinha sido editada já há mais de 10 anos e por isso na última década as suas intervenções foram várias, incluindo também em Fátima na preparação para a celebração do centenário das aparições de Fátima e por isso houve mais do que um capítulo da primeira biografia que tinha sido editada. Por isso a Paulus Editora achou por bem, por esta feliz ocasião dos 30 anos da ordenação episcopal do cardeal Saraiva Martins, publicar a sua biografia atualizada. De vocação missionária, pertencente à Congregação dos Missionários do Coração de Maria, Dom José Saraiva Martins acabaria por desenvolver toda a sua missão de igreja em Roma, no Vaticano. Mas Dom José recorda que sentir-se missionário não é só ir para as missões.
são missionários todos na vocação eclesial. Ou seja, que todas as vocações eclesiais têm de ser concebidas, né, e realizadas com este espírito missionário. Considerar tudo o que ele faz como missão, como enviado de Deus. Mesmo na Cúria Romana? Mesmo na Cúria Romana, é evidente. Também é um território de missão? É evidente, é a missão da Igreja. É o governo da Igreja, não é? Da Igreja missionária. Portanto, não se conceberia uma Cúria Romana que governa a Igreja missionária que não tivesse uma inspiração missionária. Homem da Cúria, reconhece que o Papa Francisco faz o seu trabalho quando quer uma Igreja mais ágil. O Papa está cumprindo a sua missão de uma maneira muito importante, muito atual, não é? E, naturalmente, as minhas relações com o Papa Francisco já vêm de longe, já, antes de ser Papa. Éramos muito amigos, porque ele, como arcebispo de Buenos Aires, quando vinha a Roma, vinha também a falar comigo para me recomendar as causas de beatificação argentinas. Então criou-se um clima muito amigável entre nós dois, não é? E continua. Esta biografia era apresentada por Dom António Moiteiro, o bispo de Aveiro. Destacou alguns pontos da vida de Dom José. A infância nas terras do Germelo, que contribuiu para definir a sua personalidade, a sua extraordinária preparação intelectual e a alegria que sempre o marcou. Eu penso que este homem teve um lugar muito importante na vida da Igreja, na vida do nosso país, na ligação Portugal-Roma, e isto é de realçar. Presente também o presidente da Câmara Municipal da Guarda, que fazia um anúncio em primeira mão. Tive a oportunidade de lhe transmitir, antes de começarmos esta bonita sessão, que lhe vamos atribuir a medalha de honra do município da Guarda, que lhe outorga o título de cidadão honorário da Guarda. Para a cidade, mas também para a Diocese, esta foi uma oportunidade para perceber a dimensão humana e eclesial de um filho da terra. O acontecimento de hoje, para nós, é um incentivo muito importante para nós podermos honrar os valores que os nossos conterrâneos vivem com tanta intensidade e com reconhecimento pelas pessoas além fronteiras. Quando a Igreja sorri, uma obra de Andrea Tornelli, editada entre nós pela Paulus. Já sabe que agência.eclesia.pt é o endereço onde pode aprofundar estes temas. Agora, o Dia da Caridade e a memória de Santa Teresa de Calcutá. Está connosco a irmã Diolinda Rodrigues, missionária dominicana do Rosário, a trabalhar no Centro Social 6 de Maio, em Lisboa. Muito boa tarde, irmã. Obrigado por estar connosco. Um dia que nos remete para a caridade. E aqui, quando falamos da caridade, ela reveste-se desde logo de um desafio que toca a todos. Não toca apenas, no seu caso, a irmã e a sua comunidade religiosa que trabalham há muitos anos naquela comunidade do bairro 6 de Maio, difícil e desafiante, mas é algo que acessível e desafiante a cada um. Eu acho que sim, porque o mandamento do amor foi dado a todos, não é? Aliás, o Evangelho de hoje diz que o Senhor veio não para servir, mas para... Não, como é que é? Não para ser servido, mas para servir e dar a vida, não é? Portanto, isto é uma proposta para todos. E quando falamos da caridade, muitas vezes há sempre uma dimensão tanto ou quanto depreciativa. Parece que é algo que damos como uma esmola a alguém. E não é esse o verdadeiro sentido da palavra, nem daquilo que nos pede a ação caritativa. É um envolvimento e um viver também a condição do outro. Exatamente, é dar-se. Eu acho que essa má imagem, ou a imagem negativa da caridade, tem muito a ver com aquilo de dar até para um descargo de consciência, não é? Mas, não, de facto, não é isso. É dar a vida. E é o que nós pretendemos com a nossa presença ali, é estar ali, dar a vida.
Esse tem sido o cotidiano das irmãs, também pelo carisma que têm de congregação, mas é um trabalho feito em cada dia nesta região de Lisboa, num dos bairros de Lisboa, no contacto cotidiano com muitos dramas humanos, muitas realidades difíceis a nível social. Sim, muitas realidades difíceis, porque nós até acompanhamos, não eu, mas a comunidade, acompanhou a chegada do povo que procurou aquelas paragens, não é? Iniciou com eles uma caminhada, viveu-a e agora sentimos o desfecho, digamos, não é? Porque o bairro está a ser realojado, está quase no fim e, portanto, isto são muitas vivências de caminhada com o povo. Do qual ainda não nos queremos desligar. Agora sentimos que temos uma outra missão, se calhar fazer ali um pouco o elo de ligação e de convocação, porque as pessoas sentem saudades, foram anos que viveram juntas e, portanto, é um dos objetivos ver com relação ao povo que ali viveu, não é? E que está muito disperso. E temos alguns momentos já planificados até para isso, não é? Depois, há uma outra realidade que não tinha tanto a ver com esta, ou não tinha nada a ver com esta, que é o mundo do consumo e do tráfico de droga, que ultimamente, e devido às demolições, se instalou ali com muita força. E, de facto, isso põe-nos em contacto diário, dia e noite, com situações extremas de dificuldades, de situação, enfim. Incrível, só quem vive. Este Dia da Caridade leva-nos a olhar o vosso trabalho, mas também perceber que cada uma das pessoas deve romper um bocadinho a sua bolha de isolamento, de autoconforto, não é? E pensar um pouco naquele que é o seu próximo, naquele que está naquela situação que às vezes a pessoa até conhece e se cruza com ela diariamente, mas que nunca tem a coragem de abordar, às vezes por desinteresse ou porque se acha que o Estado é que tem a obrigação de fazer tudo, não é? Mas não é bem assim. Bem, em relação à comunidade que ali viveu e se localizou, isso, de facto, houve um olhar de muita desconfiança. Eu não digo que não houvesse nunca razão para isso, havia, com certeza, não é? Mas havia entre as duas populações, aquilo formava um gueto autêntico e, portanto, era muito mal visto do outro lado, não é? Isso, sem dúvida. Eu costumo dizer que havia ali um muro simbólico, abstrato, porque era como se existisse. A estrada era um autêntico muro, não é? E, de facto, há essa situação. Nós temos dificuldade em penetrar no mundo difícil dos outros, não há dúvida. É porque isso implica desconforto da nossa parte, não é? E, sobretudo, e agora digo mais em relação a esta situação mais atual, que a gente não sabe como atuar, como fazer. Sente-se tão impotente, situações tão complicadas, que está tanta gente por trás, tão pouco trabalhadas por trás, que a gente, o que é que faz? Olha, conversar com eles e pouco mais, comunicar às instituições, sentir que eles nos apreciam, isso é muito bom e é muito compensador, mas tem-se sempre uma sensação que não se faz nada. A irmã sente-se, aos irmãs, no caso da vossa comunidade, quando olham não apenas a realidade do bairro 6 de Maio, mas a nossa sociedade em geral, que as pessoas são um bocadinho egoístas, que pensam apenas em si, que ignoram, que viram a cara para o lado, que procuram não se preocupar com situações às vezes que são gritantes, não é? E que pedem intervenção. Sim, se calhar genericamente falando, mas eu costumo dizer que se tivesse tempo havia de escrever um livro também com a outra parte, não é? Porque nós temos iniciativas, sei lá, de grupos, de pessoas individuais, que são extraordinárias mesmo, e por iniciativa própria.
Basta dizer que, por exemplo, nunca tivemos dificuldade em ter voluntários. Nós temos imensos voluntários. Às vezes as pessoas ficam um bocadinho escondidas atrás ou barradas pelo preconceito, não é? Exatamente. Mas e eu acho que faz falta dizer que há muita gente que se preocupa com os outros. Sei lá, nós tivemos, para dar um exemplo, porque são tantos, não é? Uma juíza que esteve num tribunal que se situava ali mesmo, que o Tribunal da Amadora esteve ali, e ela disse, não, eu não me vou embora sem fazer alguma coisa por esta população. Então juntou um grupo de amigos e começou a percorrer e a fotografar e a procurar as coisas boas que havia no bairro. Com isso fez uma publicação, um livro que se chama Do Outro Lado da Linha, levou amigos a escrever e ofereceu ao Centro Social a edição, que nos tem ajudado em bolsas de estudo, por exemplo, para universitários. Mas isto é um dos muitos exemplos. Sim. É sempre necessário mesmo, por exemplo, sublinhar a dimensão positiva das realidades. Eu acho que até faz muita falta isso, porque há gente extraordinariamente sensível e preocupada com os outros, mais do que aquilo que nós imaginamos. E isso é um motivo de esperança muito especial para este Dia da Caridade. Exatamente. E é verdade, não é? Porque é assim. Muito bem, irmã. Muito obrigado por ter partilhado connosco, desde logo, este trabalho que desenvolvem ali no bairro 6 de Maio, mas também este estímulo e esta interpelação que é este Dia da Caridade para que cada um de nós saia da sua zona de conforto e se preocupe com o próximo. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada. Mais logo fica então a sugestão para acompanhar na Antena 1 a edição rádio do programa Eclésia. É pelas 22h45. Tenha então uma muito boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.